preocupada nessa lente, porque eu tô vendo que ela tá toda suja. Só. A vantagem da gente ser uma pessoa de 4 olhos é que a gente tem uma flanelinha de limpar a lente para essas situações. Ó. Olá, meus amores! Voltei aqui, morrendo de saudade do canal. Eu sou aquela que não consegue aparecer sempre porque o YouTube não é minha primeira atividade. Vai fazer o quê? Quem sabe um dia, né? Tô com muitas coisas diferentes, inclusive agora eu sou uma pessoa 4 olhos, porque já tinha muito tempo que estava sendo necessário dar uma turbinada aqui na visão. Passou dos 40, é isso que acontece com o ser humano, né? E finalmente rolou. A pedido de vocês, tem muitas pessoas que estão no meu grupo de WhatsApp de divulgação de aulas e estão perguntando e pedindo para eu explicar a diferença entre a técnica que eu chamo pintura estilo pastel seco e a técnica que eu chamo aquarela em glacê real. E eu tô aqui para esclarecer. Então, assim, precisamos começar pelo início. Por quê? Porque tem muita gente que quer fazer esse tipo de aula de pintura, mas que vem do universo da confeitaria, não vem do universo da pintura. Então, alguns termos não são do uso diário de muitas pessoas e a gente precisa primeiro esclarecer o que as palavras significam, o que cada técnica é, para que a gente possa se comunicar melhor, né? Então, assim, primeira coisa que precisa ficar claro é a seguinte: aquarela em glacê real não é aquarela de verdade. A aquarela em glacê real é uma adaptação de materiais e técnicas para que a gente obtenha no material comestível um resultado semelhante à pintura de aquarela. Deu para entender? Pintura de aquarela é isto aqui. Isso aqui é uma aquarela que eu fiz para um livro que ainda está sendo escrito, uma ilustração, que é a história de amor do Elo e da Maraca. Do Maraca e da Elo, desculpa, tá, Elo? A Elo é uma amiga minha, uma grande amiga, que é viúva do Maraca, que era um surfista daqueles bem famosos da década de 70. E ela tá escrevendo a história de amor dos dois, e esta aqui é uma das ilustrações do livro. E eu peguei como exemplo só para vocês verem do que se trata uma aquarela. Uma aquarela, ela tem como característica da pintura a transparência. Ó, a pintura é bem transparente. E se a gente quiser obter um resultado compatível com a função da aquarela, a gente precisa usar pouca tinta. A gente nunca vai pegar um pincel entupido, carregado e paf, na aquarela, porque isso é uma característica da pintura a óleo. A pintura a óleo é uma pintura opaca e um estilo de pintura que a gente quer botar até um pouco de textura nele, então a gente carrega nas tintas. Já a aquarela, não. A aquarela a gente não vai usar pigmentos brancos, ok? Isso é super importante, porque todos os tons pastéis, os tons claros, como a blusa do Maraca aqui, tá? Vão chegar nesse tom claro pela diluição e transparência. Então você pega o verdinho da blusa dele, dilui bastante na água, e quando você aplica, o branco do papel vai interagir com essa transparência e você vai obter um tom pastel. Os brancos, eles não podem ser perdidos. Os brancos são os brancos do papel, tá? E quando a pessoa trabalha com pigmento branco na aquarela, que é possível e pode ser desejado dependendo do efeito que você quer alcançar, esse pigmento branco vai vir normalmente em forma de guache. Você vai usar o guache branco, porque você vai precisar de que a tinta seja mais espessa para dar essa cobertura, né, que você precisa. No caso aqui, no óculos do Maraca, ó, tinha um reflexo, e como eu não tinha máscara de aquarela que isola o papel, eu acabei usando um pouquinho de guache branco, mas é praticamente imperceptível na distância, tá? Mas quando você começa a usar já muito guache na aquarela, já misturando com as tintas para obter tom pastel,
Aí já começa a entrar em outro patamar e a gente já pode chamar de técnica mista, ok? Então, assim, característica da aquarela, transparência, né? E diluição da tinta. Eu não tenho trabalho com pastel seco aqui para mostrar para vocês, porque eu não costumo desenhar e pintar com esse tipo de material. Porém, para quem não conhece, eu vou botar aqui na edição imagens tiradas da internet de bastõezinhos de pastel seco, para vocês verem do que se trata esse material. Tem gente que não conhece o material, acho que quando eu falo pastel seco, eu tô falando que eu tô fritando pastel na cozinha e faz ele ficar bem sequinho, porque eu sou ótima em fritar pastéis. Mas na verdade não tem nada a ver, gente. Pastel seco é isto aqui, olha só! Esse aqui da Rembrandt. Eu não uso, eu herdei, tá? Porque eu tenho um familiar que pintava, tinha um ateliê e parou de pintar e ficou comigo depois, quando ele desistiu. Então isso aqui é um giz, ó, tá, aqui que é um pastel seco. Pastel seco é um giz colorido, ó, que transfere bem para o dedo, bem mais do que giz de quadro negro, de professor de escola. Tá meio velhinho, tá bem velhinho, mas ele tá meio sujinho, mas você vê que o pigmento, ó, é bem bonito, tá? Esse aqui, Rembrandt, é um pastel seco de alta qualidade, tá? Rembrandt é uma marca profissional. Então, assim, são gizes como giz de escola, só que com pigmento de altíssima qualidade para uso de artistas. E esses artistas desenham e pintam com estes bastões coloridos, ok? E aí eu vou explicar qual foi o processo que me fez chegar nessa técnica de pintura em pastel seco em glacê real. Ano passado eu tive a ideia de criar bastões de pastel seco com material comestível. Então eu fui pesquisando, criei uma receita e criei os bastõezinhos de pastel seco. Eu não tenho eles aqui porque eu acabei dando para uma pessoa que queria testar. E deu certo, foi muito legal. Só que meio que eu abortei a missão de criar esses bastões comestíveis, porque ia dar muito trabalho ajustar cada cor, porque na verdade cada pigmento vai precisar de uma receita diferente, cada pó. E vocês sabem que os pós de boa qualidade comestíveis, eles não são baratos, né? Então, não sei se valeria a pena financeiramente para mim parar minha vida, parar minhas encomendas, parar minhas aulas, para entrar num laboratório de química e ficar achando a receita perfeita para cada pó, né? Sendo que eu gastaria muito material fazendo isso, então meio que deixei a ideia numa bolha do tempo. Mas chegou a dar um resultado bem legal, tá? Que na verdade, assim, cada pó vai precisar de um tipo de dureza diferente. Porque se o bastão fica duro demais, ele não vai dar aderência na pintura, você vai riscar e não vai sair a cor. Se o bastão fica mole demais, na hora que você for desenhar, ele vai se desfazer na sua mão. Então, é um ajuste muito fino essa receita, então eu deixei na bolha do tempo. Só que aí eu fiz na época, né, com os bastões que eu consegui criar, eu fiz esse presentinho aqui, tá bem velhinho, tá, gente? Eu tenho pena de jogar fora. Eu fiz esse bastãozinho riscando com giz, tá? Pra realmente parecer que foi uma pintura feita com bastão, pra criar uma onda nova, né? E aí eu criei essa ideia. E como foi muito difícil trabalhar com esse giz, né? Porque ele se desfazia na minha mão, tinha outros que eu tinha que esforçar. Você vê que não deu tanto um bom resultado artístico assim, porque o material não estava tão adequado ainda, né? Então eu acabei e falei, cara, eu vou pintar com pó direto, porque o pessoal que trabalha com pastel seco também trabalha com ele no algodão e no dedo para fazer esfumados e tal. Então eu fui e pintei com o pó. Deixa eu mostrar de perto o efeito que deu, peraí. Não sei se dá. Eu fiquei preocupada nessa pintura em dar um efeito, um aspecto de que houve um giz passando, embora não tivesse giz passando, aqui ó, embora não tenha sido feito com um bastão, esse com um pincel,
eu tive essa preocupação de simular esse trabalho de giz, né? Então é uma simulação, por isso que eu falo pintura estilo pastel seco, não é pintura pastel seco, entendeu? É que nem você vai comprar um achocolatado, você não pode dizer que é chocolate, né? Tipo assim, sabor, imitação de baunilha, eles botam assim, porque você não pode dizer que é a coisa em si, né? Que foi uma pintura feita com pincel, não com bastão. O primeiro curso que eu dei pintura estilo pastel seco foi o de Natal. E aqui vocês podem ver nesses risquinhos aqui que eu quis simular que era um giz, um trabalho feito com giz, ok? E aí, como deu muito procura de Natal, eu resolvi criar o de Páscoa. Nós temos este modelito, que é um deles, que eu fiz para Páscoa. Se você olhar de perto, você vai ver essas rachuras como se fosse um giz. E tem partes mais suaves, que aí já é... Na pintura, realmente, se vocês forem pesquisar artistas que trabalham, tem uma parte muito suavezinha, que eles trabalham com algodãozinho. Às vezes eles até raspam o giz com estilete para o pó sair. Então rola isso. Já a aquarela em glacê real já é mais o estilo essa raposa aqui, que é do meu curso Bichinhos da Neve. Aliás, galera de São Paulo, vai ter Bichinhos da Neve em junho em São Paulo, que é um tipo de pintura aquarela, só que com técnicas adicionais de textura. Então assim, esse fundo aqui, por exemplo, ele é um fundo que está texturizado e que há manchas aquareladas no fundo texturizado, ok? E você não vê na pintura aquarelada tanto esse aspecto do giz passando. Você vê mais a transparência. No caso, o primeiro curso estilo aquarela que eu dei foi esse unicórnio aqui. A gente tem o vídeo aqui no canal, olha na playlist tutoriais de biscoitos que você encontra o vídeo desse unicórnio, tá? Esta transparência e tal. E isto é conseguido com um corante líquido para confeitaria. Bem diluidinho, corante líquido. No curso de pintura em pastel seco, nós temos este maravilhoso estojo da Luli Candy, que está à venda no meu site. E se você comprar esse estojo da Luli Candy usando o link que está aqui embaixo, todas as compras que vocês fizerem no meu site, na minha loja, vocês estão dando suporte para o meu canal. Ok? Porque quanto mais eu vendo através do canal, mais eu posso parar minhas encomendas para vir aqui falar com vocês, ok? Tô precisando, gente, porque eu tô 1 mês, 2 meses sumida, tipo isso. Então, é um sonho de consumo, eu sou apaixonada. Se vocês quiserem ver melhor, tem um vídeo do recebido, porque a Luli me patrocinou e mandou. Nós temos, na verdade, 3 kits diferentes. Este é o kit número 1. Este é o kit pétala. Todos os corantes de alta qualidade, muito alta qualidade, o melhor que a gente tem disponível no mercado. Esse é o kit 2. O kit 1, o kit 2 e o kit pétala. São esses que eu uso nos cursos de pintura em pastel seco. Quem tiver na dúvida, não sabe qual comprar, compra o 1. Porque foi baseado nas cores do kit 1 que eu criei os modelos das aulas. Então, esses aqui eu não tive tempo de explorar as cores ainda. E pro curso de aquarela, eu uso esses corantes aqui da Ino, que são corantes para aerógrafo. Eles são completamente líquidos. Ou se você tiver outros corantes para aerógrafo... Peraí, que eu já tô toda aqui. Eu tenho aqui, esses aqui são da Americolor, ó. Ops. Esses aqui são da Americolor, ó. São corantes líquidos, não é liquigel, tá? Inclusive, quando na última aula que eu tava dando de Bichinhos da Neve, rolou essa dúvida na aula e a gente testou. Falar, vamos testar então, já que é isso, porque a minha lógica sempre me levou a pensar isso. Falou, gente, aquarela é transparente líquido, então eu tenho que usar para simular aquarela o corante, quanto mais diluído melhor, né? Quanto mais líquido melhor.
E aí surgiu a dúvida, mas se a gente diluir o Liquigel? E a gente testou e ficou uma porcaria, entendeu? Então assim, porque o gel, gente, o gel tem componentes nele que são responsáveis por transformar aquela solução, né, onde boia o pigmento, onde tem os corantes, que aquilo se torne em formato de gel. Então normalmente são, não sei, glicerinas e coisas, eu não sei o nome se você ler você vai descobrir, mas assim, são coisas gelatinosas, tá? E essas coisas gelatinosas, quando você tenta diluir para fazer uma pintura bem aguada, né, ele pode talhar, ele pode dar aquelas melequinhas, assim, e separar a parte líquida da parte sólida. Então, assim, o resultado que eu tenho obtido para pintura estilo aquarela realmente, porque eu vejo uma galera falando, isso é aquarela, não é aquarela, entendeu? Eu vejo pinturas muito saturadas e misturadas com pigmento branco demais e que não levam em conta a sobreposição de transparências, e o pessoal chama de aquarela porque parece que, não sei, o nome é bonitinho, né? Mas assim, pra fazer estilo aquarela, o melhor é o líquido, ok? E aí, pra finalizar com esse babado aqui, eu queria só mostrar isso aqui. Isso aqui é um godê. Infelizmente eu tô em fase de teste. Deixa eu puxar essa câmera pra vocês verem melhor. Infelizmente eu tô em fase de testes ainda. Eu não tô podendo fechar esse godê porque eu fiz uma besteira aqui, ó. O que é isso? Isso aqui é tinta de aerógrafo que eu pinguei para que ela secasse e fosse possível eu fechar, porque esse godê ele vem assim, como um estojo, tá? Então a minha intenção era pingar minhas tintas de aerógrafo para que eu pudesse fechar e ter o meu estojo sempre disponível com o corante comestível em forma de pastilha, para eu trabalhar diluindo igual uma aquarela e ficar prático, ter todas as minhas cores à mão, ok? E poder usá-las na concentração que eu quiser, porque elas já estão secas. Mas o que houve, o que aconteceu aqui? Deixa eu puxar de volta. O que aconteceu, porque ainda estou na fase de testes, é que alguns pigmentos, eles ficaram soltos, como se fosse uma farofa. Outros não, ó, esse aqui é o preto, esse aqui é um azul marinho, eles ficaram assim, aqui faz assim, ele até suja, ó. Passei o dedo, até soltou no meu dedo. Alguns pigmentos ficaram como se fosse uma pastilha e outros pigmentos se assemelharam à farofa. E aí, se eu fechasse a farofa, ia misturar, ia ser uma bagunça. Então, eu fui seguir uma tática que é usada para a tinta de aquarela, de verdade, aquelas que vêm nos tubinhos. E eu misturei um pouco de glicerina, porque a indicação é essa, quando a tinta tá muito seca ou tá assim, desunida, né? Pra gente dar uma unificada nela, a gente bota um tiquinho de glicerina, só que, gente, na tinta do aerógrafo ela não tem espessantes, assim, a aquarela é outra aquarela de verdade. Por isso que eu falo que a gente tá fazendo simulação da técnica, que o material não é o mesmo. E aí ficou, ó, se eu fizer assim ela escorre, não sei se tá dando pra ver. Se eu fechar vai ver uma bagunça do mesmo jeito. E aí eu botei ela ali, botei com um plastiquinho em cima pra não ficar caindo poeira em cima. E eu tenho uma pena de lavar o meu godê assim, porque tinta pra caramba aqui. E aí, enquanto isso, se você tiver interesse, isso aqui é muito legal também pra trabalhar na pintura em pastel seco, porque os pigmentos são muito caros. Então a primeira coisa que eu falo é... Aliás, essa é uma vantagem da pintura em aquarela. Me pediram pra falar qual é a vantagem de uma pra outra. São parecidas, mas não são a mesma técnica, ó. Vocês viram o bichinho da neve? Essa aqui é o novo modelo da pintura aquarela que eu vou dar em São Paulo no dia 10. Só temos 2 vagas disponíveis. E aí vocês podem ver a diferença de uma para outra, ó. Uma mais aguadinha, transparente, e uma parecendo um giz. Os coelhinhos na horta também estão no canal, é só você olhar na playlist de tutoriais de biscoitos decorados, e esse foi o último, foi de Páscoa.
As minhas aluninhas queridas estavam na dúvida. Ai, será que eu faço pintura em aquarela ou será que eu faço pastel seco? Então as perguntas eram, né, qual a vantagem e desvantagem de cada um, o que o mercado mais aceita. Assim, essa pergunta sobre o que o mercado mais aceita... Ai, gente, desculpa. Tá? Estou indo embora. Tá bom. Só pra te avisar. Beijo. Beijo. Ai, gente, perdi todo o fio da meada, desculpa. Essas filhas, né? Complicado. Como eu ia dizendo, tá todo mundo na dúvida se vai fazer aquarela em pastel seco. Ai, meu Deus. Tá todo mundo na dúvida se vai fazer pintura em aquarela em glacê real ou pintura em pastel seco. Sendo que nessas turmas de São Paulo, a grande maioria vai fazer as duas, por isso que a gente botou as duas no mesmo dia. Inclusive, temos ótimos descontos para quem faz duas aulas no mesmo dia, tá? Temos descontos progressivos para quem faz mais de uma, duas ou três aulas na mesma temporada. Então, a pintura em aquarela, eu, pessoalmente, acho mais difícil, tá? Por quê? Porque o corante, ele está em forma aquosa. Ele está bem diludinho. E uma coisa que a gente tem que lutar contra na pintura em glacê real é a porosidade do glacê. A gente tem que fazer o glacê o menos poroso possível. Sendo que vocês que têm alguma experiência, vocês sabem que a gente pode minimizar a porosidade do glacê, mas não existe a possibilidade de controle absoluto, porque o glacê ele é bodoso, ele tem vida própria, depende do clima, dos astros, de mil coisas que podem acontecer. Então, como a gente não tem esse controle, muitas vezes a gente vai ter que lidar com essa porosidade durante a pintura. E quando a tinta é mais líquida, a porosidade atrapalha mais. Tá? Então a gente tem que ser mais cuidadoso, mais hábil, entende? É um pouco mais difícil, mas a tinta é muito mais barata. Então assim, um tubo desse aqui, tipo da Ino, um tubo desse, gente, esse dura a vida inteira. Assim, você bota uma gota e pinta um monte de biscoito e, cara, vale muito mais a pena financeiramente do material. Porém, também é mais difícil de você achar a cor certa, porque o pó, você enxerga a cor como ela é, e esse aqui não mesmo. Na hora que você dilui, você tem que estar sempre fazendo teste de cor. Este aqui é muito mais fotossensível, tá? Tem muito corante que você pinga, e aí se você deixa ele exposto à luz, daqui a pouco o preto virou azul, o marrom virou azul. Infelizmente essas coisas acontecem mais. Então é isso. Assim, cada um tem um aspecto. O que o mercado aceita mais? Os dois. Os dois. O mercado vai aceitar um trabalho bem feito, né? E assim, só pra constar, tá? Pra vocês saberem, esse trabalho aqui é um trabalho de passarela, digamos assim, né? Eu não gosto de botar coisas muito extremamente simples num curso assim de pintura, porque eu quero que vocês levem a pintura à última consequência, né? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão no curso aprender, né, a levar a pintura até a última consequência. Esse é um tipo de produto que você pode fazer um por festa, né? Tem decoradoras que já entenderam o valor de um produto desse numa mesa de decoração de festa. Então você vai ter, como a gente está nos displays aqui, os biscoitos em pés, você vai ter ele num display. Mas não é para dar um para cada convidado, senão não tem como, é um trabalho de arte, né? Um trabalho único. Então, ou você pega esta técnica e usa ela para incrementar modelos simples, como este aqui, né? Este modelo é super simples, você faz com o pé nas costas e é pintado à mão. O fundo é branco mesmo, a gente só põe as listas, você pode fazer em várias coisas isso. Pensou já? E aí são produtos mais comerciáveis, né? Ou você faz uma peça de arte única e cobra bem por isso, tá, gente? Porque vai te dar trabalho. Tá resolvido o assunto? Alguém tem alguma dúvida mais?
Se tiver dúvida, bota aqui nos comentários, tá? Lembrem-se que esses corantes e esses produtos e os pincéis que eu uso estão todos aqui no link do site, na descrição. Comprem no meu site, por favor, porque aí eu vou poder fazer muito mais vídeo pra vocês, tá bom? Beijo e até mais.